A paz do Senhor, amada e amado de Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 6, verso 22 em diante. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende a fúria do inimigo. Senhor, venha falar conosco. Nós consagramos a nossa semana diante de Ti, o nosso dia, Senhor. Pai, seja conosco ao entrar e ao sairmos, Senhor. Seja com nossos filhos, seja conosco no nosso trabalho, na escola, por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Senhor, repreende toda divisão, todo mal, tudo aquilo que não vem do Senhor. Meu Pai, esteja no centro da nossa vontade. Repreende todo mal, todo engano, Senhor. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, de todo espírito maligno, de toda armadilha, de tudo que tem sido lançado contra a nossa vida e contra a nossa casa. Reveste-nos, Senhor, do alto céu. Cura, derrama, Senhor, do teu sangue sobre nós. Livra-nos, Senhor, do homem mau, do homem maligno. Cura, Senhor, traga paz que excede todo entendimento. Que os meus irmãos em Cristo não venha desfalecer na fé, mas venha buscar em Ti, Pai, forças para prosseguir. Senhor, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Amém? A palavra do Senhor em João, capítulo 6, verso 22, vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, quando viu que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele a qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos nele, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então, tinha um barquinho na beira ali da praia, e os discípulos entraram até ele foi. Então, o que eles deduziram? Jesus não, foi antes, aconteceu algo aí, Jesus já foi. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então, geralmente ali, tinha um povo ali com os barcos, Muitos deles alugavam, estavam por ali. E o que essa multidão fez? Eles viram que só tinha um barco, e esse barco atravessou. Esse barquinho, já estava indo para o outro lado do mar. O que eles fizeram? Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, então eles viram, os discípulos já foram, Jesus não está aqui. Bem provável que eles foram ao encontro de Jesus, Esses homens seguem a Jesus, bem provável eles atravessaram o mar para estar com Jesus. E eles, não querendo perder a oportunidade de estar com Jesus, que nós vamos ver que eles queriam estar com Jesus de uma forma não certa, de uma forma equivocada, por um propósito equivocado, mas eles queriam estar. Eles viram onde estavam indo os discípulos e queriam ir também. E veja, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Então, bem provável ali, se tinha só um barquinho. Depois chegaram outros barcos, bem provável que eles pediram emprestado ou alugaram, Mas eles tomaram uma posição que eles queriam ir onde Jesus estava e foram a Cafarnaum em busca de quem? De Jesus, quando diz aqui, foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Nós vamos ver que foi de uma forma equivocada, mas eles queriam ir onde estava Jesus. Eles deram um jeito, que nós vamos ver logo embaixo qual era o motivo porque eles foram atrás de Jesus. Nós começamos a entender que o homem, ele é assim, quando ele quer algo, ele faz de tudo para conquistar, ele faz de tudo para ter, E por que para as coisas do reino existe uma dificuldade? Por que para as coisas do reino não tem a mesma disposição? Bem provável que esse povo aí gastou, para estar junto com Jesus, mas não pelo que Jesus realmente tinha para dar, mas pelo que eles queriam, E achando Jesus do outro lado do mar, lá em Cafarnaum, disseram-lhe Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Eles queriam saber como que você chegou aqui, se só tinha um barquinho ali na beira do mar, e nós vemos os discípulos entrando nele, vindo, e como que o Senhor chegou aqui? Então, Deus, ele não quer que nós venhamos entender todas as coisas, ele não nos mostra todos os meios, ele estava lá.
né, eles queriam, né, entender de uma forma intelectual, eles queriam respostas, e nem sempre o que Deus tem para revelar para mim, para você, vai ser uma resposta exata, não vai ser de uma forma que nós vamos conseguir explicar. É o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida que muitas das vezes nós não conseguimos explicar. Eu mesmo, muitos meses, né, Deus tem provido na minha vida desde que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Ele tem cuidado de mim uma vida inteira, mas desde que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, Ele tem provido na minha vida. E muitas das vezes, esse mês que passou mesmo, fechando a conta, tem que fazer relatório das coisas ali, que entra e sai valores, eu não consigo explicar como que foi pago as contas. Eu não consigo explicar como que foi feito. E muitas das vezes eu vivi esse sobrenatural do Senhor. Eu posso dizer que Deus não vai, às vezes, nos encher de riqueza, porque Ele sabe o que Ele dá para cada um. Mas Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que nunca deixa faltar na minha e na tua vida. Então nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós temos que aprender a entender que Deus é o Deus do sobrenatural. E se a nossa fé está nele, nada nem ninguém pode, né, diminuir ou fazer retroceder aquilo que Deus tem para mim e para você. O cuidado de Deus é verdadeiro, é real, é visível, né? Quando nós deixamos Deus nos guiar e nos proteger e nos direcionar para o centro da vontade dele. Eu posso dizer que Deus é Deus que ainda realiza milagres no dia de hoje. Mas o que ele quer de mim e de você é o que ele falou com esse povo aqui. Esse povo estava preocupado em saber como, em querer explicar. Mas Deus, ele estava mesmo, era preocupado com algo muito maior, que não tem a ver com essa vida, que não tem a ver com as coisas materiais. Aquele povo queria uma explicação do Senhor, né, para suprir o entendimento deles. Eles tinham que ter total entendimento, e Deus não se explica. Deus não se explica, né? Milagres não se explicam, né? Que nós sabemos que é o nosso Deus, o poderoso, o grande, né? Aquele que deu seu Filho amado Jesus para nos resgatar de um lamaçal de pecado. E continuando Jesus ali, ó, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo. Então Deus afirma que verdadeiramente ele estava dizendo ali, que ele, né, agora ia explicar para eles. Me buscais. Então Deus tinha certeza de que eles estavam buscando eles. Olha, por um motivo. Não pelos sinais que viste. Isso aí, então eles estavam buscando Jesus, não para tentar entender os milagres que Deus tinha feito antes, de andar sobre as águas, multiplicações de pães. Não, eles estavam ali buscando Jesus, não pelos milagres que eles tinham visto, não porque eles tinham tido entendimento dos milagres, porque os milagres de Deus na minha e na tua vida é para que nós possamos entender o tamanho do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode trabalhar por mim e por você, enquanto nós descansamos nele. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha ao meu e ao teu favor. E olha que Jesus continua a dizer: mas porque comeste do pão e vos saciaste. Eles estavam buscando Jesus não para discernir, né, ter entendimento, absorver mais do reino de Deus, mas eles estavam buscando por um motivo equivocado. Eles estavam buscando Jesus, né, não por fé, não para querer entender as coisas do reino, mas porque eles sabiam que Jesus tinha ali o poder de fazer materialmente na vida deles. Deus tinha poder. Deus não queria que eles buscassem ele pelas coisas que podia saciar, mas depois a fome volta. Mas Deus queria que eles tivessem entendimento, né? Ó, olha o que Jesus continua a dizer. Verso 27, trabalhai, não pela comida que perece. Eles estavam de olho naquilo que Jesus fez, os sinais e maravilhas que Jesus fez, mas que é passageiro. Nós vamos precisar de novo. Deus é a minha provisão sempre, mas nós vamos precisar de novo da ajuda dele, porque esse é o caminho de nós irmos a Deus. Mas Deus, ele não quer que nós vamos a ele somente por esse fato de nós precisarmos da provisão, nós precisarmos do cuidado, mas porque ele é Deus, porque nós o amamos, porque nós reconhecemos ele como o nosso Criador, porque a ele é toda a honra e toda a glória. E ó, trabalhar e não pela comida que perece.
Então Jesus chamando o povo ali, olha, encontra verdadeiro motivo para me adorar, para me buscar, né? Não trabalhe somente para as coisas que possa perecer. Não esteja de olho somente nas coisas dessa terra, ó, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Então, Jesus já dá a resposta. Vocês têm que buscar aquilo que é eterno. Vocês têm que buscar aquilo que é eterno. Eles estavam buscando Jesus porque eles viram uma esperança. Muitos deles ali não tinham condições. Estavam buscando no Senhor Jesus ali um governo, alguém que podia suprir as necessidades materiais deles. Mas Jesus está dizendo, vocês têm que ter entendimento que o que eu tenho reservado para vocês vai além do que vocês podem ver nesse mundo terreno. É muito maior. Isso que vocês viram eu fazendo, os milagres que vocês têm visto acontecer, é nada perto do que eu tenho preparado para vocês. Né? Então, quando vocês têm entendimento disso, vocês vão suportar, vocês vão entender que vocês não fazem parte. Vocês estão como peregrino nessa terra. Ó, porque a este o Pai deu, o selou. Então, o qual o Filho do Homem vos dará. Então, Jesus, ele quer nos dar algo que permanece para sempre. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus, ele foi selado para vir trazer para nós uma esperança de algo muito maior, algo eterno, algo poderoso, algo que ninguém pode tirar de mim, de você. Então é isso, minha amada e meu amado, você é chamado para viver algo muito maior. E nós, quantas das vezes, estamos preocupados, fatigados com as coisas do dia a dia, com as coisas dessa terra. E Jesus tá nos chamando, se for preciso, você deixar um dia, né, a tua casa de lado, de fazer algo aí que você julga, né? Tem pessoas que é fissurado em limpeza, e, né, e às vezes não dá nem atenção pro filho, não dá nem atenção para Deus, não reserva um tempinho. Nós já acordamos, né, ali tropeçando, arrumando uma cama, pondo uma roupa pra lavar, fazendo uma coisa e outra, e quando vê, o tempo passou. O homem, ele acorda já, toma um café, sai correndo, tem que levar filho pra escola, às vezes vai trabalhar e esquece daquilo que é eterno, esquece daquilo que é para sempre, aquilo que nós vivemos para valer a pena. E Jesus, ó, porque a este, o Pai Deus, né, o nosso Deus, que é Pai, o selou, Jesus foi selado para nos pôr em posição agora de algo muito maior. Né? Nós não vamos viver com um olhar nessa terra, mas com um olhar nas coisas espirituais. Ó, disseram-lhe, pois, então aquela multidão olha para Jesus e diz, que faremos para executarmos as obras de Deus? Agora eles queriam saber como que eles faziam para executar as obras de Deus. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e lhe disse, a obra de Deus é esta. Veja, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Nós temos que crer naquele que Deus enviou. Essa é a obra perfeita. Essa é a obra terminada de Deus por mim e por você. Crer no que Jesus fez por nós naquela cruz. Essa é a obra eterna, a obra da redenção, a obra que nos traz a esperança. É as boas novas de Jesus por mim e por você. Então, a grande obra de Deus, ela requer de nós fé. Ela requer de nós fé para podermos vencer de glória em glória, crendo que Jesus conquistou por mim e por você tudo naquela cruz. Mas o nosso olhar não é eu sirvo esse Deus porque ele pode me dar. Eu sirvo esse Deus porque ele pode prover. Eu sirvo esse Deus porque ele me dá livramento. Não, eu sirvo esse Deus porque ele me amou primeiro. Eu sirvo esse Deus porque ele é o meu Deus criador. A ele toda a honra e toda a glória, porque eu o amo, porque eu sem ele sou nada. Porque existe um vazio em mim que ele me completa. Então, que nós venhamos entender, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É ele quem vira a chave, é ele quem é a luz, é ele quem é a providência, é ele quem nos direciona, é ele quem nos discerne, quando nós mesmos não conseguimos nos discernir. Aleluia, ó, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu?
Então o povo continua ali, né, ignorando o que Jesus disse. Eles queriam um sinal agora, ó, para que o vejamos e creiamos em ti. Então, eles queriam outro sinal. E quantas das vezes o ser humano está assim? Jesus está dizendo, acalma, confia, permaneça. E nós estamos lá. Senhor, mais um sinal. Senhor, fala comigo, me direciona. E o Senhor está dizendo, a grande obra de minha para com vocês é que vocês creiam naquele que Deus enviou. Se vocês creem, vocês estão fazendo a obra de Deus. E quando nós cremos nesse Jesus e nós temos entendimento de salvação, nós queremos oferecer ela a outro, nós queremos que outras pessoas também aceitem, nós temos entendimento que nós não éramos dignos, nós não somos dignos, não somos merecedores, então nós não vamos ser pedra de tropeço para outros chegar, nós não vamos ser pedra de tropeço para outros não chegar a Deus, nós vamos entender, Senhor, a misericórdia que me alcançou, alcance essa pessoa, Senhor, a misericórdia do Senhor que está sobre mim, esteja sobre essa pessoa, Pai, ó, o que operas tu? Então agora eles ali, né, estão querendo de uma forma ali tão ignorante, dizendo assim, o que operas tu? O que o Senhor pode fazer? Não é muito diferente de hoje atualmente, que o povo vai buscar o Senhor, fala, o que esse Deus pode fazer por mim? O que ele pode me dar? O que ele pode derramar sobre mim? Aleluia! Ó, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles estão ali insinuando que Deus revelou-se a eles, deu sinal. E o que Jesus tinha para fazer? Ó, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu. Né? Ele corrige agora essas pessoas que estavam afirmando que Moisés ali tinha enviado o pão do céu. Né? E sim, Deus o Pai, ó, os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, eles ali não mencionaram que foi Deus quem deu o pão do céu. Então, Jesus agora corrige eles, olha, não foi Moisés que deu, né, o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, agora eles, ali quando fala ali que Moisés deu, Jesus está dizendo, olha, ele não deu o pão do céu. Deus deu uma providência da terra, algo que foi passageiro, que foi provisório, né? Que foi para suprir a necessidade, foi a provisão. Mas aquilo que é de Deus é eterno. Como eu disse, Deus, ele é provisão na minha vida, na tua vida, aqui, para as coisas terrenas, para nós vivermos. Mas o que ele quer que nós tomamos posse é eterno. O que ele quer que nós tenhamos entendimento, que nós vemos para algo muito maior, que excede todo entendimento humano. Então Jesus estava dizendo ali para eles, olha, na verdade, né, vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, né? Então, agora Jesus estava deixando eles ali curiosos, né? Com uma indagação, querendo saber como assim, se Moisés não fez por Deus. Sim, ele fez, foi usado por Deus, ali foi até Deus deu maná para eles. Mas Jesus estava dizendo assim, aquilo era provisório. Mas olha, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Então aquele pão que eles receberam provisório não desceu do céu, mas Jesus é o pão da vida, né? Ó, ele é o verbo que se fez carne. Olha o que ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele pão que eles comeram, provisório, saciava a fome, mas não dava vida. Mas Jesus, ele veio e dá vida ao mundo. Ele dá vida, é só querer, é só ter entendimento que nele está a vida, nele está a esperança. E nós temos que olhar para ele e não para o homem. Nós temos que estar fixo em Jesus. Nós temos que nos agarrar nessa promessa. O que pode fazer o homem com a nossa carne? Os discípulos serviam a Deus, a Jesus, e não se importaram com as suas vidas, porque eles sabiam que existia algo especial, poderoso e santo
guardado para eles, reservado para eles. Eles tinham um total entendimento que por aquela causa valia a pena eles perderem se fosse, né, necessário as suas vidas. E assim foi feito. Eles perderam, eles entregaram por amor ao evangelho de Jesus. E quantas das vezes nós, por muito menos, nós queremos retroceder? Quantas das vezes nós nos ofendemos com tão pouco? E o que Jesus pede para nós é que nós não venhamos estar atrás do pão provisório, mas que nós venhamos receber do pão da vida. E Jesus disse, ó, e dá vida ao mundo. Então Jesus, ele sozinho, ele fez uma obra maravilhosa. Ele não precisa que nós fazemos por ele. Nós não precisamos esforçar para fazer. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que traz a situação. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Verso 34. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Eles ainda ali, né, não tiveram total entendimento, né? Eles queriam daquele pão, mas não estavam tendo entendimento que estava diante do pão. Eles não estavam tendo entendimento que era Jesus, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Então Jesus deixa bem claro, né? Ele afirma, ele reúne ali, né, todas as palavras para dizer bem claramente, eu sou, porque eles estavam cegos. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Porque muitas das vezes a fome nossa é espiritual. Eu posso dizer claramente que muitas das vezes nós, na nossa ansiedade, quando nós vamos procurar porque nós engordamos, porque nós estamos comendo, né, desenfreadamente, desesperadamente, por quê? Nós estamos com uma falta ali espiritual. Nós estamos com uma falta sentimental, nós estamos tentando preencher um vazio, nós estamos tentando ali, né, de alguma forma, trazer uma alegria, uma saciedade naquilo que é terreno. Olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Aquele que vem a mim não terá fome, porque Ele preenche nós de todas as formas. Aquele povo tinha fome, era espiritual. E quantas das vezes está assim o ser humano? Ele quer suprir aquilo que é espiritual dando coisas materiais. Ele quer suprir aquilo que é a carência espiritual ou emocional, comendo ou comprando algo mais, ou colecionando carro, ou colecionando coisas, ou botando a expectativa em conquistas terrenas, mas porque ele não está saciado espiritualmente. Porque quando nós vemos uma pessoa saciada espiritualmente, isso vale para mim e para você, minha amada e meu amado. Quando nós vemos alguém saciado espiritualmente, ela pode morar num barraquinho, ela pode ter um copo de extrato de tomate, ela pode ter um chinelo para usar. Ela é satisfeita, ela dá graças ao Senhor. Ela dá graças ao Senhor. Aleluia. Aquele que vem a mim, então Jesus dizendo, não terá fome, porque é Ele quem supre as nossas necessidades. E quem crê em mim nunca terá sede. Então quem tem total entendimento e crê em Jesus, ele não tem sede. E quantas vezes nós servimos ao Senhor. Estamos dizendo que nós cremos, mas quando vem o tempo mau, quando vem o dia ruim, quando vem a falta, nós queremos, né, desanimar. Nós não confiamos que Ele é quem supre, quem guarda. Haja o que houver, venha o que vier, a tua graça me basta. O Senhor está no controle da minha vida. Que nós não venhamos perder sono, que nós não venhamos ficar murmurando, mas que nós venhamos estar firme na videira verdadeira. Que Ele que nos sacia. E quando às vezes você vê, né? Já vi pessoas passarem por tribulações, por doenças, e nela tinha uma serenidade, porque ela tinha certeza da salvação eterna. Ela sabia quem ela servia. Ela tinha certeza das coisas do reino. Ela vivia para algo muito maior. Que nós possamos pedir isso para Jesus no dia de hoje. Que nós venhamos ter total entendimento daquilo que Ele tem para nós, que nós vivemos para algo muito maior. Seja humilde diante dos homens. Mas isso não requer que você vai viver cabisbaixo, é você viver com a cabeça, olhando com um olhar de reino. Eu sou filha
de Deus. Eu sou co-herdeira em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Jesus. Eu sou mais que vencedora. Ele conquistou por mim. No tempo e na hora exata, ele faz tudo por mim. É nós estarmos descansados. É nós não nos sentirmos menos, porque nós estamos cada um num processo, cada um numa caminhada. É nós entendermos e termos paciência com aquele que ainda não alcançou o patamar, né, ali da sua maturidade espiritual, né? E isso não tem a ver com idade. Às vezes você vai ver um mais novo que tem uma maturidade espiritual muito avançada, porque ele dedica, ele teve entendimento, Jesus revelou a ele, ele aceitou a obra terminada de Jesus naquela cruz e ele está como em pleno, né, em pleno conhecimento das coisas espirituais. Ele está avançando, ele não está mais no leitinho, ele está agora comendo a feijoada, coisa forte, está recebendo de Deus, né? E Deus, ele sabe até onde ele pode se revelar a nós. Às vezes, né, nós vemos ali os profetas no Antigo Testamento, às vezes quando recebiam uma revelação de Deus, eles diziam que eles tremiam, eles ficavam desfalecidos, né? Porque às vezes Deus mostrava coisa do reino que eles mesmos ficavam impactados e eles não podiam dizer porque as pessoas não estavam preparadas. Às vezes tem coisas que Deus te dá total discernimento, Deus, ele te ensina, né? E você fica até meio assim perturbado, dizendo, Senhor, é assim mesmo? É verdadeiro isso, né? Mas você não pode dizer, porque outros não estão preparados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, verso 36. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Então, aquele povo estava vendo Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e não estava crendo. E não estava crendo. E não é diferente no mundo de hoje. Que às vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor todos os dias, mas ela não está ali crendo. Contudo, não estão crendo. Jesus está dizendo, vocês estão me vendo, os seus olhos estão me vendo. E vocês estão pedindo ainda mais um sinal, vocês não estão crendo. Aleluia. Contudo, o que o Pai me dá virá a mim. Então, Jesus estava dizendo, olha, tanto os israelitas como os gentios, como o povo que não era, né, que eles enchiam o peito para dizer, nós somos o povo de Deus, e rejeitava, não deixava outros virem a Deus, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, tanto os gentios, fariseus, os roubadores, as prostitutas, qualquer um, né, ali, que estão possessos, que estão servindo o engano, se vierem a mim, ó, todo o que o Pai me dá virá a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então Jesus está dizendo, eu não faço acepção de pessoas. Eu não compacto com o pecado. Mas se vier a mim o feiticeiro, a prostituta, um bêbado, o viciado, eu de maneira nenhuma vou lançar eles fora. Mas a fé tem que estar firmada em mim, verdadeiramente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque eu desci do céu. Então Jesus, ele saiu do trono de glória dele para vir a habitar no meio de homens de impuros lábios, para estar no meio de um povo que não é merecedor, de um mundo que já era corrompido desde aquele tempo. Não, hoje nós vemos mais, mas aquele tempo, né? Porque hoje tem a internet, corre o boato, era também um povo depravado sem Deus. Um homem sem Deus é depravado. Ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo, a vontade de quem me enviou é salvar a todos que virem a mim. Então eu não rejeito. Então tinha muitos que estavam indo até Jesus com a intenção errada, mas Jesus estava dizendo, mas se vocês crerem verdadeiramente, eu ainda posso salvar vocês, porque a minha vontade não é fazer a minha vontade. Porque a vontade talvez de Jesus naquela hora, estou conjecturando, né? Não está escrito aqui. Talvez a vontade de Jesus era falar, seu raça de víbora, seus, né, interesseiros, estão atrás de mim por causa de coisas materiais. Vocês estão atrás de mim querendo coisas dessa terra. Mas não, Jesus está dizendo, olha, porque eu desci não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Né?
Ó, e a vontade do Pai que me enviou é esta. É esta. Qual que é? Ó, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. É, como vamos dizer, a vontade de Deus é a redenção do mundo. A vontade de Deus é resgatar, é remir os nossos pecados. Ó, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E quantas das vezes nós, às vezes olhamos alguém e fala assim, não, aquele dali não é digno. Não, aquele dali não vai conseguir. Não, aquele dali só pela misericórdia de Deus. E nós, com as nossas falhas, os nossos pecados. Não foi a misericórdia de Deus derramada sobre nós? Então Jesus dizendo que a vontade do Pai é que todos ressuscitem no último dia. É nós trabalharmos para Deus, para uma grande seara. É nós sermos, né, nas mãos de Deus, ali, uma potência, né, onde a unção dele é derramada sobre nós para resgate de outras almas, para algo muito maior, que nós possamos mostrar para o homem que aquilo que ele não tem nessa terra não diminui ele. Aquilo que ele não possui nessa terra não diminui a unção de Deus derramada sobre a vida dele. Não diminui aquilo que Deus tem guardado e reservado para ele na vida eterna. Ó, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, então a vontade de Deus é essa, esse é o plano de Deus, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Então, se nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz, nós cremos verdadeiramente, nós vamos descansar em paz, porque nós sabemos que tem uma vida eterna reservada para nós. Ó, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa é a mensagem de Deus para mim e para a tua vida. Que nós devemos crer em uma ressurreição garantida para todo aquele que nele crê verdadeiramente. E será que você tem crido verdadeiramente? Será que você tem ido ao Pai com a intenção certa, da forma certa? Ou é por orgulho, ou é por status, ou é para mostrar que eu venci, que eu consegui? Você tem deixado Deus estar no controle da tua vida verdadeiramente? Você tem dado glória? Às vezes Deus permite o dia mau, a dificuldade, para você ter entendimento que é Ele que está no controle de todas as coisas, que sempre foi Ele na tua vida e não foi o homem, que não é as forças do seu braço, não é o diploma teu na parede, mas é Ele e o que Ele tem reservado espiritualmente para mim, para você, a vida eterna. É muito maior do que nós possamos imaginar, é muito mais valioso do que nós possamos conquistar nessa terra. E quando nós tivermos entendimento disso, nós não vamos ficar cabisbaixo, mas nós vamos glorificar, nós vamos para, né, o campo de batalha, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que Ele é poderoso, Ele é grandioso. Nós vemos ali no Velho Testamento, toda vez que o povo de Deus, Israel, ia para a batalha, eles já iam louvando e engrandecendo, porque eles tinham certeza da vitória no nome de Jesus. Eu não sei o que tem assolado a tua vida, eu não sei o que tem tirado a tua paz, mas Deus está dizendo, me busque, não pelo milagre que eu posso fazer, mas porque eu sou o pão da vida, eu quero te saciar espiritualmente, e esse problema aí vai ser mínimo diante de mim, porque você não vai ter medo da vida ou da morte, você não vai ficar preocupado com a falência ou com o progresso financeiro, não, você vai estar saciado, a tua graça me basta. Que nós possamos falar isso para Deus, que a graça dele nos basta. Em nome de Jesus, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Nós não vamos ficar como preguiçoso, nós não vamos ficar também acomodado. Nós vamos querer fazer o melhor, ser excelência, mas sabendo que é Deus quem nos dá graça e poder para possuir, conquistar, para nós, né, alcançarmos outras almas. É tudo por ele, é dele. Aleluia! Jesus é o pão verdadeiro que nos sacia. Aquele povo estava atrás de Jesus, buscando bênçãos materiais. Eles queriam mais um sinal. Eles estavam procurando Jesus como se fosse um espetáculo. E Jesus estava dizendo, não. Eu quero que vocês venham a mim com a intenção certa. Em nome de Jesus. Que vocês me sirvam da maneira certa. Porque a grande obra é essa, que vocês creiam em mim. Que vocês creiam no sacrifício de Jesus na cruz. Ele ainda não tinha passado pela cruz. Mas Jesus queria que eles tivessem entendimento sobre isso.
que Jesus veio para um propósito muito maior, que nunca foi visto na face da terra e nunca vai se ver, porque o sacrifício de Jesus na cruz é irrevogável, inquestionável. Ninguém pode questionar, não tem como revogar, é incomparável. Não tem nada que se compara ao que Jesus fez por nós naquela cruz. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Que nós venhamos estar com o olhar diretamente voltado ao Senhor. Que nós venhamos, Senhor Jesus, viver com gratidão, com graça, com sabedoria. Crendo, Senhor, em tudo que o Senhor tem reservado para nós. Que nós venhamos viver a nossa vida, Pai, dando graças ao Senhor. Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor Jesus, te servir pelo motivo certo, Pai. Mas não por buscas de coisas que o Senhor pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Tira as escamas dos olhos, tira, Pai, em nome de Jesus. Amém. A tua graça nos basta. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.